Olá, alunos e alunas, sejam muito bem-vindos à Faculdade Pitágoras de Pouso Alegre. Eu sou a Ivelise, coordenadora dos cursos das engenharias, administração, pedagogia e tecnólogos, das modalidades presencial, semipresencial e 100% online. Neste momento, vocês vão assistir um vídeo tutorial referente ao AVA, que é o portal do aluno, das modalidades semipresencial e 100% online. Vocês vão escolher o navegador e depois vão acessar o site www.colaboraread.com.br. No usuário, vocês colocam EAD em minúsculo e os números que a secretaria vai passar para vocês referente à matrícula. Então, é o número de matrícula do aluno, vem aqui no usuário. Depois digita a senha. E entrar. Vai aparecer o curso que vocês fizeram a matrícula e entra aqui no retângulo azul. Nesse caso, eu vou escolher um segundo semestre de um curso de engenharia para passar os exemplos de como vocês vão acessar as disciplinas que estão relacionadas aqui nessa tela no lado esquerdo e como acessa também esses 4 quadrantes com muitos serviços disponíveis para vocês. Lembrando que o modelo acadêmico da Faculdade Pitágoras, ele está baseado em 3 momentos. Então, tem a pré-aula, a aula e a pós-aula. É um modelo da sala de aula invertida, onde o aluno é o protagonista. O aluno ele vai ter mais autonomia, ou seja, o aluno do semipresencial, ele já vai vir à faculdade com os conteúdos estudados. Então, ele já vai fazer uma prévia em todos esses conteúdos e no dia da aula do curso que ele escolheu, ele vai tirar as dúvidas com o tutor presencial. Então, esse aluno do curso semipresencial, ele tem um professor à distância, ele tem um tutor à distância e um tutor presencial. Já o aluno do curso 100% online, ele tem o professor à distância e o tutor à distância. Ok? Lembrando que cada disciplina ela vai ocorrer em 4 semanas. Então, vocês têm a semana 1, vão ter algumas atividades relacionadas a essa semana 1. Depois, quando entrar na semana 2, outras atividades específicas da semana 2. Na semana 3, atividades específicas da semana 3 e depois as atividades específicas da semana 4. Aí vocês têm que ficar de olho no cronograma das provas, que eu vou ensinar vocês a consultarem, para vocês se organizarem e fazerem as provas presenciais. Então, independente se a modalidade é semipresencial ou 100% online, vocês virão à faculdade fazer as avaliações presenciais. Então, vamos seguindo. As disciplinas, elas estão relacionadas por ordem cronológica. Então, ao longo do semestre, por exemplo, esse algoritmos, ele vai iniciar primeiro. Depois de 4 semanas, a gente vai entrar em ciências dos materiais. Depois, passando mais 4 semanas, entra em cálculo diferencial integral 2. E assim seguindo. Eu vou mostrar para vocês também, principalmente para os alunos do semipresencial, ficar muito antenados, porque tem disciplina relacionada aqui nessa listinha, que vocês vão ver somente online, vocês não terão aula presencial. Então, todas as atividades serão feitas online, somente a prova que vai ser feita presencial. Então, eu vou ensinar vocês a identificarem essa situação. Então, vamos seguindo. Clico aqui na disciplina, algoritmo, aí me aparece uma relação extensa do tipo de atividade. Lembrando que essa relação é uma relação completa. Pode ser que em determinada disciplina não apareçam todas essas atividades, apareça um número bem menor,
que esse. Não tem problema, gente. Vocês vão seguir da mesma forma. Não tem a atividade, pula para a próxima atividade e assim segue, né? Eu vou passar para vocês a ordem que deve ser acessadas as atividades para vocês terem uma organização. E aí, seguindo essa ordem, determinada atividade não existe, vai para a próxima atividade que existe e assim seguir. Então, lembrem-se que essa listinha aqui é uma listinha completa das atividades que podem aparecer em cada disciplina. A gente inicia desabilitando todas essas atividades para limpar essa tela aqui do AVA e ficar mais fácil a organização. A primeira atividade é conteúdo da web. Então, eu habilito apenas o conteúdo da web. Aqui vocês têm duas formas de visualizar esses conteúdos: linha do tempo ou lista expandida. Então, a linha do tempo é um ao lado do outro e a lista expandida um embaixo do outro. Isso cada aluno escolhe da maneira com que acha melhor visualizar. Ok, vocês perceberam que aqui a gente tem 4 CW, CW1, CW2, CW3, CW4, ou seja, um conteúdo da web para cada semana. Se cada disciplina ocorre em 4 semanas, então eu tenho um conteúdo para estudar semanalmente. Então, a gente inicia. Se eu estou simulando a semana 1, então eu procuro conteúdo da web 1 e clico aqui nesse retângulo azul de atividade. As sessões que aparecerem nesse local, eu preciso estudar. Os alunos do semipresencial precisam fazer esse estudo antes de vir à aula. Se ele tem aula às quartas-feiras, então ele tem que se preparar antes de quarta-feira. Se ele tem aula às quintas, ele vai se preparar antes da quinta-feira. Ou seja, esse primeiro momento, ele chama de pré-aula. Então, é o momento que eu farei as atividades antes de vir à aula na faculdade. E para os alunos do 100% online que não vêm à faculdade para assistir aula, também farão as atividades dessa pré-aula, né, que é o primeiro momento, para ter uma organização nos estudos. Então, o pessoal do 100% online se organiza durante essa primeira semana. Ao longo da semana, cada um com os seus compromissos, né, profissionais e pessoais, vai inserir agora o compromisso acadêmico e vai se organizar para poder estudar. Aí eu vou acessar a primeira sessão. O que é essa primeira sessão? Ela nada mais é do que um livro digital. Então, esse livro digital, bem interativo, aonde ele vai, como se estivesse conversando com vocês, tem vídeo dentro desse livro, ele não é estático, tem momentos que ele vai pedir para clicar em alguma figura para aparecer outras informações, ou num link para vocês absorverem mais conteúdos, e assim vocês vão seguindo aqui na teclinha avançar, para ir estudando. Cada aluno vai desenvolver o melhor método de estudo, se precisa fazer as anotações, se precisa fazer um resumo, ou se só visualmente já consegue absorver os conteúdos. Então, cada um vai identificar como consegue estudar melhor. Clique para abrir a mensagem. Então, eu clicando aqui para abrir a mensagem, vai aparecer mais informações. E assim eu vou seguindo aqui também, ó, arrastando o mouse próximo desses ícones para ter mais informações. E vai estudando. Aqui tem um link que ele também informa para acessar. E assim vai seguindo até chegar no final, nos bons estudos. Eu terminei de estudar a primeira sessão. Clico aqui fora e vou na segunda sessão. Faço a mesma coisa. Vou avançando, fazendo a leitura de tudo, absorvendo as informações. Quando chegar no final, eu vou para a terceira sessão, faço todo o estudo dessa sessão e encerro estudando a quarta sessão. Ok? Terminando de acessar os conteúdos da web 1, eu volto e sigo o meu roteiro. Eu estou ainda dentro da pré-aula, que é o primeiro momento. Depois de acessar o conteúdo da web, eu desabilito
o conteúdo da web para habilitar a atividade diagnóstica. A atividade diagnóstica, ela vai diagnosticar o que vocês acabaram de estudar aqui no conteúdo da web. Eu também tenho 4 atividades diagnósticas, ou seja, uma para cada semana. Então, eu estou na semana 1, eu acesso a atividade diagnóstica 1, iniciar. Lembrando que, uma observação, essa atividade diagnóstica, ela já foi feita por um aluno. Então, quando ela não estiver feita ainda, vai aparecer um botão retangular aqui onde eu estou indicando, escrito assim, ir para atividade. Então, vocês clicam nesse botão ir para atividade, para ela passar as alternativas de cada questão e vocês assinalarem qual que vocês acham que é a correta. Depois que vocês enviarem, vocês vão receber um feedback. O feedback é isso aqui, ó, esse quadradinho verde, identificando qual que é a resposta correta. E o retângulo azul identifica qual foi que vocês assinalaram. Então, aqui vocês conseguem identificarem se o estudo está de acordo, se precisa melhorar, se vocês tiveram bastante acertos. Sempre tem 4 questões nesta atividade diagnóstica. Terminando de fazê-la, volta. E aí, vocês estão reparando que tem uma barra. Essa barra aqui, que já está verde, indicando 100%, quer dizer o quê? Que o aluno acessou e ele teve esse engajamento de 100%. O engajamento do AVA, depois eu vou explicar para vocês sobre as pontuações. O engajamento do AVA seria todos os acessos que os alunos fazem no AVA, ou seja, todas as atividades, web aula, tudo que tiver no AVA, vocês precisam acessar para ter o engajamento. Então, conforme forem acessando, essa barra verde vai indicando a porcentagem. Só vou voltar aqui no conteúdo da web. Tá vendo? Também aparece, porque acessou todas as sessões, estudou, então o próprio sistema já identificou o seu engajamento nesta atividade. E assim vai seguindo para ter completude em tudo. Então, vamos lá. Desabilitei, lembrando que iniciamos no conteúdo da web, terminamos de estudar, fomos na atividade de atividade diagnóstica para diagnosticar o que acabou de aprender e agora o próximo passo é teleaula. Então, eu habilito apenas o que eu estou estudando nesse momento. Lembrando que aqui a gente pode fazer a escolha para visualização ou na linha do tempo, que fica um ao lado do outro, ou nessa outra opção, que é a lista expandida, fica um embaixo do outro, aí vocês também escolhem. Então, vamos lá. Para o pessoal do semipresencial, quando vocês vierem à faculdade, vocês vão ter 2 momentos. O primeiro momento é uma aula que está acontecendo ao vivo em Londrina e sendo transmitida aqui para Pouso Alegre. Depois tem um intervalo e no segundo momento, o tutor presencial vai fazer a correção de uma lista de exercícios. Essa lista de exercícios chama aula-atividade. Então, vocês já podem acessá-la antes, né, no momento da pré-aula, que é o primeiro momento antes de vir à faculdade, para vocês anotarem no caderno quais são as dúvidas, quais as alternativas que vocês acham que são corretas e sanar tudo que for necessário com o tutor presencial. Então, aonde que vocês vão encontrar essa lista de exercícios? Se estamos na semana 1, simulando a semana 1, então eu vou procurar teleaula 1, TA1. Ela chama aula atividade aluno. Eu acesso este arquivo e vou abri-lo. Então, esta é a lista de exercício que o professor vai corrigir com vocês. Nesta lista de exercícios, vocês não há necessidade de imprimir, pode só anotar o número da questão e a alternativa que acha correta no caderno. Tá vendo? Aqui está a lista, com todas as informações necessárias, e também, geralmente, tem uma questão reflexiva, para vocês adquirirem mais conhecimento ainda.
anotaram tudo, então vocês finalizaram o primeiro momento, que é da pré-aula. Esse momento eu vou passar mais uma dica também. Como o pessoal do semipresencial tem a aula ao vivo, durante essa aula, o professor vai utilizar uns slides para fazer as explicações. Se vocês quiserem também acessar esses slides antes de vir à faculdade, é nesse local que acessa, onde está escrito slides. Então, esses slides, vocês vão ter acesso a tudo que o professor vai explicar. Então, aqui, ó, tem o convite ao estudo, ele vai explicar o que é lógica, depois vem conhecimentos prévios, pensando na aula, coloca a situação geradora de aprendizagem e assim seguir. Então, todos esses slides, o professor, à distância, vai explicar para vocês, mas o tutor presencial está lá junto, na sala de aula. Esses slides podem ser impressos, se vocês quiserem já trazer impressos para vocês fazerem anotações dentro de cada slide para facilitar na hora do estudo, fiquem à vontade, ok? Se não quiser imprimir, não puder, não tem problema não é nenhuma obrigatoriedade, é só uma sugestão. Lembrando que aqui no AVA vocês têm um arquivo, dois arquivos, que chama Acessibilidade Aula-Atividade e Acessibilidade Slides. Esse acessibilidade, aula, atividade, aluno, ele é o mesmo conteúdo que vocês acessaram lá na primeira lista. Tá vendo essa primeira lista que eu mostrei? Tem 3 páginas apenas, com uma fonte normal. Este outro aqui tem uma fonte maior e dá 14 páginas. Então, tem aluno que necessita da fonte maior, né, para ele ter a visão, né, melhorar aqui das informações. Então, vocês têm essas duas opções. E nos slides é a mesma situação. Este aqui na fonte normal eu tenho 6 páginas. E na fonte maior, ó, acessibilidade aos slides, ele aparece com 36 páginas. Então, aumentou bastante a fonte. Então, são duas opções que vocês, alunos, podem escolher. Ok, então vamos pensar assim. O primeiro momento desse modelo acadêmico, ele já foi. Ou seja, eu já me preparei antes de vir à aula, ou se eu não vier à aula, eu sou aluno de 100% online, eu também já me preparei antes de assistir à aula. Por quê? Para os alunos do 100% online, as aulas já estão no AVA. Né, elas já ficam disponíveis no AVA. E para quem é do semipresencial, vocês vão assistir às aulas ao vivo aqui na faculdade. E depois que vocês assistirem essas aulas ao vivo na faculdade, no máximo entre 72 horas, essa aula sobe para o AVA de vocês e vocês vão poder ter acesso no momento que necessitar. Então, às vezes, precisa rever alguma informação da aula, quer tirar uma dúvida, ou, de repente, faltou por algum motivo, vocês vão poder assistir essa aula, ok? Seguindo. Então, no segundo momento, conforme eu já falei, é a teleaula. Então, a gente já está habilitado aqui em teleaula. Estou na semana 1, então eu acesso teleaula 1. É esse retângulo onde está escrito vídeo. Então, aqui é onde fica a aula, ou já gravada por 100% online, ou o que vai subir para o pessoal do semipresencial. Aqui, ó, uma aula de 75 minutos. Eu já ministro ela há mais ou menos uns 13, 14 anos. Então vai ser muito bacana, muito legal trocar as minhas experiências com vocês e também receber. Então, aqui vocês vão assistir a essa aula para também ter o engajamento do AVA aqui no vídeo, ok? Então, esse segundo momento está relacionado com a teleaula. Desabilito a teleaula e vou para um terceiro momento. O que é o terceiro momento? É eu fazer atividade de aprendizagem. Então, eu habilito apenas a atividade de aprendizagem. Estamos na semana 1, então eu procuro atividade de aprendizagem 1. Clico no botão iniciar e vai ser o mesmo esquema da primeira atividade que vocês fizeram, que chama atividade diagnóstica.
Essa atividade, ela também já foi feita, por isso que não tem mais o botãozinho aqui, ir para atividade. Mas quando vocês forem fazer pela primeira vez, vai aparecer o botão azul, escrito ir para atividade, vocês clicam para poder selecionar as alternativas corretas. Então, essa listinha tem geralmente 4 questões também, às vezes tem 5. 4 ou 5, ela dá uma variadinha. E aí vocês também vão responder e depois tem o feedback para saber o que vocês acertaram, o que erraram, para vocês melhorarem sempre, cada vez mais o estudo. Esses botões sempre tem todas as atividades a avaliar, é para vocês avaliarem o tipo de atividade que foi aplicada aqui no AVA para vocês fazerem. Então, avaliem com muita seriedade, ajudem realmente nessa avaliação, para ter as melhorias, né, para ter as melhorias necessárias. E isso vai beneficiá-los. Então, voltando. Vamos recapitular. Lembrando que o nosso modelo acadêmico, ele é composto de 3 momentos: pré-aula, aula e pós-aula. Na pré-aula, eu inicio assistindo os conteúdos da web. Depois, eu acesso a atividade diagnóstica e acesso à teleaula para eu entrar em contato com os slides que o professor vai explicar e também com a lista de exercício da aula atividade. Encerrando, eu posso acessar o vídeo, que é o meu segundo momento, que é da aula, e o terceiro momento, eu vou acessar a atividade de aprendizagem para eu finalizar esse ciclo da primeira semana. Finalizando a primeira semana, eu entro já na segunda semana. Faço os 3 momentos novamente. Esses 3 momentos do modelo acadêmico, ele tem que ser feito em todas as semanas, em todas as disciplinas. Então, agora simularemos a semana 2. Então, eu entro no conteúdo da web, estudo o conteúdo da web 2. Entro na atividade, entro nessas 4 sessões, estudo cada uma delas. Depois, eu desabilito o conteúdo da web e habilito a atividade diagnóstica. Estou na semana 2, eu vou na atividade diagnóstica 2. Vou iniciar, vou clicar aqui no botão azul, ir para atividade, para eu assinalar as alternativas que eu acho que são corretas. Volto. Desabilito a atividade diagnóstica e habilito teleaula. Estou na semana 2, eu vou em teleaula 2. Lembrando que esse outro quadrante aqui, ó, não tem nenhuma ação para vocês fazerem. É só informativo e também avaliativo, ok? Vou na teleaula 2 para acessar os slides que o professor vai explicar, para acessar a lista de atividade, aula, atividade, aluno, que o tutor presencial vai corrigir com vocês. E depois eu acesso o vídeo para eu tirar as dúvidas, recapitular o que o professor explicou e assim por diante. Desabilito teleaula e habilito a atividade de aprendizagem, que é o meu terceiro momento. Estou na segunda semana, então eu vou atividade de aprendizagem 2. Clico em iniciar, vou clicar no botão azul que vai aparecer aqui, ir para atividade, e assinalo as alternativas corretas. Então, eu terminei a segunda semana, fiz os 3 momentos na segunda semana. Antes de vocês irem para a terceira semana, eu passo a seguinte dica. É o momento de vocês entrarem no fórum e na avaliação virtual. Então, em cada disciplina, vocês vão ter 2 fóruns e 2 avaliações virtuais. Então, separem numa organização para vocês não esquecerem, porque a gente tem data para cumprir de tudo. E passando essas datas, depois não volta atrás. Então, vamos pensar assim. Passa a semana 1 e 2, eu vou fazer fórum 1 e avaliação virtual 1. Passando semana 3, semana 4, eu vou fazer fórum 2, avaliação virtual 2.
Por quê? Passando-se as 2 primeiras semanas, eu já tenho uma bagagem maior em relação àqueles conteúdos da disciplina, consegui absorver mais as informações, então eu já consigo responder com mais propriedade esse fórum e essa avaliação virtual. O Fórum 1, então vamos clicar aqui. O Fórum 1, eu também clico aqui no botão azul. Ele geralmente é um texto, um tema, que o tutor à distância vai colocar para vocês juntamente com o professor à distância. E vocês vão seguir o que eles estão pedindo. Nesse caso, ó, faça uma pesquisa a partir da lógica e assim seguir o comando que estiver sendo passado. Clique em responder. Aqui vai aparecer fora do período, porque nesse exemplo aqui já passou o período, mas se tivesse dentro do período, ia aparecer uma caixinha igual, bem semelhante a uma caixinha de e-mail, aonde vocês vão digitar no corpo, né, desse e-mail, a resposta de vocês e envia. Automaticamente já vai para o tutor à distância. O Fórum 1, quem corrige é o tutor à distância. É sempre essa regra. O Fórum 1 de qualquer disciplina é sempre o tutor à distância que vai corrigir. Só para ir adiantando para vocês, cada fórum vale 500 pontos. Tá? Então, nesse caso aqui, o aluno tirou 500 de 500, então ele teve 100% alcançado. Né? Essa completude é em relação ao engajamento dele. Então, tem atividade que vocês têm nota por engajamento e também pelo certo ou errado. E tem atividade que só vale como engajamento. Só recapitulando, já que eu estou falando desse assunto, deixa eu mostrar aqui para vocês. Por exemplo, aqui na atividade de aprendizagem que nós passamos por ela só tem a barrinha do engajamento. Então, ela não tem nota de certo ou errado. O certo ou errado é para vocês colocarem na balança e entenderem como que estão o estudo de vocês. A atividade diagnóstica tem o mesmo raciocínio. É só a barrinha da completude. Essa completude é o quê? É o engajamento do AVA. Também não tem nota pelo certo ou errado. Já o fórum e a avaliação virtual vai ter a barrinha da completude, que é o engajamento, é por vocês terem acessado, e a barra também do certo ou errado, de acordo com a resposta que vocês deram, que vocês enviaram, aí vai ter uma correção. Se tiver certo ou se tiver errado, vocês vão receber uma nota proporcional. Ok? Então, lembrando, o primeiro fórum, quem corrige é o tutor à distância. Ele vai colocar um tema, um comando, e vocês vão fazer uma dissertação de acordo com as regras que já estão sempre descritas nesse local e envia para ele. Então, aqui tem todas as regrinhas, como devem ser feito esse primeiro fórum. Depois que fez o primeiro fórum, então vocês vão acessar. Ó, lembrando que aqui sempre mostra a data final, a data que ele inicia e a data final para vocês entregarem esse fórum. Então, passando primeira semana, segunda semana, dá tempo suficiente para vocês acessarem e já fazer o fórum. Aí agora vocês vão acessar a avaliação virtual. Então, passou semana 1, passou semana 2, eu fiz o fórum 1 e vou fazer a avaliação virtual 1, já que eu tenho só 2, né? Mesma coisa, essa barrinha verde é a barrinha da completude, ou seja, do engajamento do AVA, só de ter acessado, de ter tentado fazer, e a barrinha de cima é em relação à pontuação do certo ou errado. Cada avaliação virtual vale 750, nesse exemplo o aluno tirou 450 pontos. Então, ele clica aqui em iniciar e é o mesmo esquema da atividade diagnóstica e atividade de aprendizagem que vocês estavam fazendo. Vão clicar no botão azul aqui, escrito ir para atividade, para assinalar as alternativas corretas. Aí vão receber um feedback com esse quadradinho verde indicando qual a alternativa correta e o retângulo azul, qual a alternativa que vocês assinalaram. Certo? Voltando, também façam a avaliação com muita consciência e voltem aqui.
Deixa eu explicar para vocês. Aqui, ó, avaliação substitutiva 1. Aqui foi no período lá para frente, por exemplo, ó, essa venceu no mês 3, a substitutiva está no mês 6. O que é essa substitutiva? Nesse período aqui, o sistema abre novamente para vocês tentarem fazer a avaliação e melhorarem a nota aqui. Então, se aqui eu tirei 450, fala, nossa, eu quero tentar chegar no 750, gabaritar. Esse aluno tentou e ele conseguiu. Então, qual que o sistema prevalece? A nota maior. Então, se ele tivesse tirado menor aqui, ia ficar 450. Sempre vai prevalecer a maior. Então, toda vez que o período abrir para fazer a substitutiva e vocês ainda não gabaritaram, tentam fazer novamente, porque aí vocês vão ter uma grande chance de conseguir a pontuação máxima, igual esse exemplo que eu estou passando aqui desse aluno. Já na avaliação virtual 2, ele já tinha conseguido gabaritar, então ele nem tentou na substitutiva, ele seguiu a lógica certinha, ok? Vamos voltando. Continuamos aqui no algoritmo. Toda vez que a gente entra, a gente desabilita tudo para fazer a limpeza aqui da tela e facilitar o entendimento de vocês. Então, ó, nós passamos a semana 1, fizemos os 3 momentos com todas as atividades, passamos a semana 2, fizemos também os 3 momentos com todas as atividades em cada um deles, e aí nós fizemos fórum 1 e avaliação virtual 1. Agora a gente vai para a semana 3. Então, a gente acessa novamente o conteúdo da web relacionado à semana 3, clica na atividade, acessa todas as sessões, estuda, volta, desabilita o conteúdo da web, vai para a atividade diagnóstica, estamos na semana 3, então eu vou na atividade diagnóstica 3. Clico no botão azul que vai aparecer aqui, ir para atividade, assinalo as 4 alternativas dessas questões e envio. Depois eu vou receber o feedback. Volto, continuo na semana 3. Vou lá na teleaula e desabilito a atividade diagnóstico. Vou na teleaula 3. Para quê? Para eu acessar os slides que o professor vai explicar e acessar também a aula, atividade que o tutor presencial vai fazer a correção e todas as observações necessárias. Depois, quem é do semipresencial vai assistir a teleaula 3 na faculdade. Se tiver dúvida, vai acessar esse botão azul para rever essa aula 3 e os alunos do 100% online já vai assistir direto esse vídeo. Volto, vou desabilitar tudo aqui de novo e vou habilitar agora a atividade do 3º momento, que é a atividade de aprendizagem. Então, nessa atividade de aprendizagem, eu vou procurar número 3, porque eu estou na semana 3. Clico no botão ir para atividade e respondo todas as questões. Então, finalizei a semana 3. Agora, eu vou entrar na semana 4. Faço tudo de novo. Meu primeiro momento fala para eu ir no conteúdo da web. Acesso o conteúdo da web 4, entro na atividade, estudo todas as sessões. Volto, desabilito o conteúdo e habilito a atividade diagnóstica. Estou na semana 4, então vou na atividade diagnóstica 4. Clico no botão ir para atividade e respondo as questões. Volto, desabilito a atividade diagnóstica e habilito teleaula. Estou na semana 4, então vou na teleaula 4. Acesso os slides que o professor vai explicar, acesso a aula, atividade aluno, que o tutor presencial vai também fazer as explicações e as correções, e depois eu assisto o vídeo dessa teleaula 4. Então, esse é o segundo momento. Desabilito teleaula e habilito atividade de aprendizagem. Estou na semana 4, clico na atividade de aprendizagem 4. Vou aqui no botão ir para atividade, coloco as alternativas que eu acho correto e envio. Então, eu finalizei as 4 semanas dessa disciplina Algoritmos e Lógica de Programação.
durante essas 4 semanas, nós fizemos os 3 momentos em cada uma delas, todos separados com as atividades relacionadas a cada momento, bem organizadas, para vocês terem uma lógica de estudo. Depois, nós também programamos para quê? Para fazer o fórum, e agora também é o momento de continuar nesse fórum. Lembra que eu falei para vocês? Após semana 1 e 2, eu fiz o fórum 1 e avaliação virtual 1. Agora encerrou a semana 13 e encerrou a semana 4. Então, é o momento de eu fazer o fórum 2 e avaliação virtual 2. O Fórum 2 também vai ter as explicações e o comando aqui do professor à distância e do tutor à distância. Só que a diferença dele para o Fórum 1 é que quem vai fazer a correção são os próprios colegas de vocês. Como? Através dos likes, através das curtidas nas respostas que vocês postarem. Lembrando que, uma observação importante, no Fórum 1, vocês precisam postar 2 respostas, que o tutor à distância vai fazer a correção. E no Fórum 2, podem ser infinitas respostas e vocês precisam receber 10 likes ou 10 curtidas dos amigos para vocês poderem ter os 500 pontos, que é a pontuação máxima que ele vale. Mas esses colegas podem ser colegas da sala de vocês ou de outros Pitágoras que tem ao longo do Brasil, né? Porque todo mundo participa, que estiver no mesmo semestre, no mesmo curso que vocês escolheram, então todo mundo pode participar. Aí vocês também vão responder através desse botãozinho, Fórum 2, vai aparecer uma caixinha, semelhante à caixinha de e-mail, publicam a resposta de vocês e envia. Terminando de fazer o Fórum 2, vocês desabilitam o fórum e habilitam a avaliação virtual para acessar a avaliação virtual 2. Naquela mesma filosofia, vou apertar o botão aqui, ir para atividade, selecionar as alternativas que eu acho correta, para depois vocês receberem o feedback. Lembrando, então, que o fórum e a avaliação virtual, vocês têm pontuações relacionadas ao engajamento e pontuações relacionadas ao certo e errado. Na avaliação virtual, se vocês não obtiveram alguma nota satisfatória, quando abrir o período da substitutiva, façam de novo. Tá? Então, esses períodos vocês precisam ter muito bem anotados numa agenda, num calendário, para vocês não perderem essas oportunidades. Ok? Lembrando que, no caso das engenharias, tem disciplinas que vocês vão ter aulas práticas, são as aulas no laboratório. Aí entra um dia extra. Além do dia que vocês já vêm na teleaula, vai ter um outro dia para ir para o laboratório. Um dia que vai ser combinado com vocês através do tutor presencial. Analisando todas essas atividades, teleaula, a gente já passou, aula prática. Nessa aula prática, nesse exemplo que eu acabei de passar para vocês, são arquivos que vocês também vão acessar antes de vir para a aula prática. Então, por exemplo, tem uma turma que tem aula, a teleaula presencial, numa quarta-feira. Então, ele se preparou para a aula presencial antes de quarta-feira. Ele fez todo o momento lá da pré-aula. E o professor, o tutor presencial, marcou o laboratório de vocês para segunda-feira. Então, antes de chegar na segunda-feira, vocês vão acessar esses materiais da aula prática. Então, se vocês estão na aula teórica 1, vocês vão ver a aula prática 1. Tem casos que tem 2 práticas para cada teórica, que é o caso desse algoritmo. Então, uma teórica, eu tenho 1, 2 práticas. Na segunda teórica, eu tenho esta e esta prática. Na terceira teórica, eu tenho a 5 e 6 de prática. E na quarta teórica, eu tenho a 7 e a 8 de prática. Tá? Então, esse aqui é um exemplo bem clássico de 2 práticas para cada teórica.
E outras disciplinas segue uma prática e uma teórica, e assim por diante. Avaliação virtual, já vimos, fórum, atividade de aprendizagem, diagnóstica, conteúdo web, prova prática e prova presencial, vamos ver agora. A leitura, aqui tem arquivos, para engrandecer cada vez mais o estudo de vocês. Esse aqui é do livro. Esse é o livro que vocês têm também acesso. Vocês vão poder baixar esse livro no celular de vocês. Então, qualquer momento que vocês estão querendo acrescentar as informações, vocês baixem, por favor, que facilita. Quem não puder, aí vai consultando sempre no computador. Mas as informações desse livro, o professor à distância, ele explica, ele vai falar bastante naqueles slides que eles estão relacionados lá na teleaula. Tem exercícios também. Então, vocês, por favor, acessem sempre esse livro. No engajamento, aqui não tem nenhuma ação, é só em relação à pontuação. Voltando aqui, então, para vocês já saberem sobre o cronograma da prova. Então, vocês já vão ter, desde o início do semestre, a data de todas as provas. Aqui, eles vão mostrar dessa forma para vocês. A primeira chamada, segunda chamada e recuperação. Então, esse período aqui é um período sempre que compreende uma segunda-feira até um sábado da primeira chamada. Os alunos do semipresencial vão fazer a prova no dia da aula, ou seja, no dia da teleaula, no dia que eles vêm à faculdade, vão fazer neste dia. E os alunos do 100% online, aí vocês já têm duas opções. Alunos do 100% online vão poder fazer numa terça-feira, que compreende esse período da prova. Então, na terça-feira desse período, às 19 horas na faculdade. Ou no sábado, que compreende esse período, às 9 horas na faculdade. Vocês do 100% online terão essas duas opções. Para quem perder a prova da primeira chamada, por algum motivo, tem chance de fazer da segunda chamada. Só que essa segunda chamada ela é paga, então vai gerar um boleto ou acrescenta no próprio boleto da mensalidade de vocês. Mas tem um custo para fazer essa prova da segunda chamada. Tem já o período que essa prova vai ser realizada e a regra é a mesma. Pessoal do semipresencial vai fazer no dia da aula. Os alunos do 100% online faz na terça-feira, às 19 horas, ou no sábado, às 9 horas da manhã. Aqui a gente tem uma pontuação mínima que tem que ser adquirida, que são 1.500 pontos. Então, a prova vale 5.000. Dos 5.000 pontos, tem que tirar no mínimo 1.500 para não ficar de recuperação. Para ir para a recuperação, para o aluno ter direito em fazer a recuperação, ele tem que fazer ou a prova da primeira chamada ou a prova da segunda chamada. Se ele não faz nem essa, o que ele vai recuperar? Nada, ele não fez nada. Então, só vai para a recuperação quem fez ou segunda chamada ou primeira chamada. A recuperação não paga, é direito do aluno. E o sistema gera automático. Por quê? Ele fez a leitura que o aluno não tirou no mínimo 1.500 pontos, ou na primeira chamada, ou na segunda chamada. E aí, então, ele precisa fazer a recuperação para tentar tirar esses 1.500 pontos do total de 5.000. Lembrando que a segunda chamada, quem solicita é o aluno. O aluno tem obrigação de solicitar a segunda chamada no AVA. 48 horas antes de fazer essa prova, ou seja, 48 horas antes do início dessa semana. Se essa semana iniciou no dia 10,
que é uma segunda-feira, o aluno vai ter a quinta e a sexta que antecede esse dia 10, para ele fazer o pedido dessa segunda chamada. Se ele perder esse prazo das 48 horas, ele não consegue fazer esta prova mais. Se ele não fez a primeira, de repente estava viajando a trabalho ou alguma outra situação, e não fez a segunda porque perdeu o prazo, automaticamente ele está reprovado na disciplina. Ele vai ficar de dependência da disciplina. Por quê? Vocês têm que tirar 6 no mínimo. Ou seja, os 6.000 pontos vira 6 na média. Dentro desses 6.000 pontos, vocês têm que ter no mínimo 1.500 de prova presencial. Então, não adianta ter mais do que 6.000 pontos ou 6.000 pontos redondo e não ter 1.500 na prova presencial. Vai reprovar na disciplina. Então, fiquem muito atentos já nos períodos colocados para vocês de todas as disciplinas. Então, durante o semestre inteiro, vocês já sabem quais serão as semanas que terão as provas. Ok? Continuando. Então, desabilitei a presencial, habilitei a prática, porque a semana da prova prática, para quem faz as engenharias, é na mesma semana da presencial, faz junto, faz no mesmo dia. Os alunos do semipresencial vai fazer prova prática e prova presencial no dia da teleaula. Das engenharias, vai correr sempre dessa forma, ok? Porque prova prática, por enquanto, é só nas engenharias que a gente tem. Mais uma observação em relação a pontuações nas avaliações presenciais. No caso das engenharias que têm aula prática em determinadas disciplinas, a pontuação vai ser um pouco diferente. Quando tem disciplina com aula prática, a prova presencial, ela vai valer 3.750. E a prova prática, ela vai valer 1.250. Então, somando essas duas pontuações, vai dar o total de 5.000. Somando as duas avaliações, total de 5.000, aí o aluno precisa tirar 1.500 no mínimo no total das duas avaliações. Não são 1.500 na prova presencial e 1.500 na prova prática, não. Na somatória das duas, o aluno precisa continuar atendendo os 1.500 no mínimo para ele não ir para a recuperação. Então, essa era uma observação muito importante que eu queria fazer com vocês. E outra também é em relação a esse valor do engajamento. 1.000 pontos é para quem já é veterano. E 3.000 pontos para os calouros. Então, quem inicia na faculdade no primeiro semestre tem o engajamento do AVA valendo 3.000 pontos. Aí que está a diferença. Então, a pontuação final para o calouro fica 14.000 e para o veterano fica em 12.000. Tá? Então, a diferença dos 2.000 pontos é em relação ao engajamento. Para um vale 1.000 e para o outro 3.000. Mas a filosofia é a mesma para todos vocês. E se as pontuações passarem de 10.000 pontos, no boletim vai sempre com a média 10. Então, teve 11.000 pontos, 12.000, no caso dos calouros, 13.500. No boletim vão ficar 10 pontos, a média. Vocês precisam ter no mínimo 6.000 pontos, então precisem no mínimo com 6 no boletim. E dentro desses 6.000, lembrando que tem que ter no mínimo 1.500 de avaliação presencial. Então, se vocês ficam no total com 9.500 pontos, no boletim vai com 9,5. Fiquei com 8.100 pontos, 8,1 no boletim. E assim por diante, ok? Agora, eu vou mostrar para vocês aquela situação para vocês identificarem quando uma disciplina vai ser feita online e quando ela vai ser feita presencialmente. Isso para os alunos que escolheram a modalidade semipresencial.
Para quem escolheu 100% online, vai seguindo, né, a ordem cronológica das disciplinas ao longo do semestre. Então, por exemplo, nesse caso aqui, vocês estão vendo, sempre a gente observa pela teleaula. Então, vocês habilitem apenas a teleaula e observem como esses arquivos estão colocados aqui. Olha a diferença de uma disciplina que vai ser estudada apenas online e vai fazer a prova presencial aqui na faculdade. Olha como aparece. Olha a diferença, de novo. Então, algoritmos e lógica de programação, é uma disciplina que os alunos estudam ela presencialmente. Vem uma vez por semana para a teoria e depois mais uma vez para a prática. Então, vocês têm os 4 arquivos, sendo slide e acessibilidade dos slides, aula atividade aluno e acessibilidade aula atividade aluno e o botãozinho para o vídeo. Quando a disciplina vai ser estudada somente online, não vai ter teleaula aqui na faculdade para vocês estudarem, mostra assim, ó, 8 slides e o botãozinho do vídeo. Não mostra desta forma, mostra assim. Aí vocês vão se organizarem da seguinte maneira: o slide 1 com o slide 2, vocês organizam para estudar na semana 1. O slide 3 com o slide 4 na semana 2. O 5 com o 6 na semana 3 e o 7 e 8 na semana 4. Então, ela também vai rodar em 4 semanas. Aqui tem os slides e o vídeo. Esses outros slides que estão aparecendo aqui na teleaula 2 são os mesmos slides daqui de cima. Eles só se repetem, são os mesmos conteúdos. Aqui a mesma coisa, são os mesmos conteúdos. Aqui, aula 4 é a mesma dessa aula 4 aqui, dessa aula 4 aqui que apareceu e dessa outra aula 4 aqui que apareceu. Então, como que vocês vão estudar essa disciplina que vai correr online? Então, vocês vão estudar os slides da aula 1 com os slides da aula 2. Aí assiste o vídeo da aula 1 e assiste o vídeo da aula 2. Isso para uma primeira semana. Para uma segunda semana, estuda os slides da aula 3 com os slides da aula 4. E aí assiste o vídeo 3 e assiste o vídeo 4. E assim segue até chegar na 4ª semana, ok? Então, essa disciplina, Geometria Analítica e Álgebra Vetorial, é uma disciplina que vai ser vista apenas online, mas vocês seguem a mesma ordem. Os 3 momentos do nosso modelo acadêmico. Acessando o conteúdo da web da primeira semana, depois a atividade diagnóstica da primeira semana, na teleaula, slide 1 e slide 2, com vídeo 1 e vídeo 2, referente nessa primeira semana. E aqui as atividades vão seguir na mesma regra que eu havia passado para vocês. Terminando a teleaula, vai fazer o 3º momento, que é a atividade de aprendizagem. Se está na semana 1, então faz atividade de aprendizagem 1. Depois, segue a mesma regra para a semana 2. Terminou semana 1, semana 2, é hora de fazer fórum 1. Então, aqui também vão ter 2 fóruns, daquela mesma filosofia. No primeiro fórum, vocês vão postar 2 respostas para o tutor à distância corrigir. E no segundo fórum, quantas respostas quiserem, para vocês terem os likes dos colegas, né? Likes ou as curtidas. Tem que ter 10 para vocês poderem ter os 500 pontos. Depois que fez o fórum 1, vai fazer a avaliação virtual 1. Caso não obtenha a pontuação máxima de 750, prestem atenção na semana que vai abrir para fazer a substitutiva e assim pleitear esses 750. Terminou a avaliação virtual 1, aí vai seguir para a semana 3. Então, vai fazer o conteúdo da web da semana 3, vai fazer atividade diagnóstica da semana 3, vai fazer os slides e assistir os vídeos relacionados à semana 3 e depois a atividade de aprendizagem da semana 3. E assim segue com a semana 4, conteúdo da web da semana 4, atividade diagnóstica da semana 4,
os slides e os vídeos relacionados à semana 4 e depois a atividade de aprendizagem 4. Então, encerrou a semana 3, encerrou a semana 4. Então, é o momento de fazer Fórum 2 e avaliação virtual 2. E depois ficar super antenado na semana da prova que vocês vão fazer dessa disciplina que correu apenas online. Então, durante essa semana, que já está, né, vai estar agendado para vocês, os alunos do semipresencial farão no dia da aula e os alunos do 100% online farão naquelas duas opções, ou na terça-feira às 19 horas ou no sábado às 9 horas. Ok. Uma observação bastante importante em relação à disciplina online, que eu passei de exemplo nessa situação, que era geometria analítica e álgebra vetorial, que essa disciplina online, ela vai acontecer em paralelo com a disciplina vigente. Então, por exemplo, neste caso aqui, essa foi a primeira disciplina que iniciou em fevereiro. Depois veio a segunda disciplina em março, essa terceira disciplina em abril. A prova desta disciplina que estava acontecendo em paralelo com essas disciplinas vai acontecer em maio, neste exemplo. Então, o que aconteceu? O estudo dessa disciplina teve que ser organizado para acontecer em paralelo com essas outras disciplinas que o aluno estava estudando presencialmente, tendo as teleaulas naquele dia específico durante a semana. Então, não pode deixar esquecida a disciplina online. Ela sempre vai acontecer em paralelo com outras disciplinas. Então, esta atenção vocês precisam ter, ok? Seguindo, então, a relação das disciplinas, eu vou mostrar para vocês outra situação. Então, aqui é um outro exemplo. Então, seguiu a primeira disciplina, a segunda, a terceira e assim por diante. Nessa disciplina que chama Educação à Distância, é uma disciplina que vocês precisam também fazer todas as atividades que estão relacionadas ao longo do semestre. Ela tem um prazo um pouco maior, mas não deixem de fazer. Aqui vai ser um exemplo bem clássico da quantidade de atividades bem menor do que aquele primeiro exemplo que eu havia passado para vocês. Só temos 4 atividades aqui relacionadas. Então, se a gente seguir aquela ordem, a gente desabilita tudo. Primeira atividade é o conteúdo da web. Então, vai ter conteúdo da web 1, 2 e 3. O que é essa disciplina Educação à Distância? É uma disciplina que vai exemplificar um pouco mais sobre a modalidade EAD que vocês escolheram. Independente se estão no semipresencial ou no 100% online, vocês escolheram uma modalidade EAD. Então, é para vocês entenderem um pouco mais sobre essa modalidade escolhida, ou uma ou a outra. Fez o conteúdo da web, vão acessar a teleaula, aqui tem um vídeo, e depois também vocês vão poder realizar o fórum. Então, façam tudo o que estiver pedindo aqui, façam o fórum. Nas referências digitais, tem aqui informações de todas as disciplinas que vocês estão estudando ao longo desse semestre. Essa disciplina que tem um ED na frente, que a gente chama ED, o que é o ED? É o estudo dirigido. É uma outra disciplina que vocês também têm a obrigatoriedade em fazer, mas tem quantidade aqui de atividade bem menor do que aquela primeira que eu mostrei com os exemplos. Mas façam também todas as atividades, porque aluno que não cursa a disciplina ED não cola grau. Então, também gera dependência. Se tiver na época de ter a formatura, de colar o grau e ainda não liquidou com essas disciplinas de estudo dirigido, vai ficar bloqueada essa colação de grau. Então, tem que fazer também
todas as disciplinas que estão relacionadas no AVA de vocês, naquele determinado semestre, todas elas devem serem feitas, todas, sem nenhuma exceção. Então, aqui, faço o conteúdo da web, tenho 2 sessões aqui para eu estudar, depois eu faço a avaliação virtual. Essa disciplina de estudo dirigido, ela não tem avaliação presencial, só virtual. E reparem que aqui também não deu a chance de fazer a substitutiva, diferente das outras disciplinas que tinham outro período para fazer a substitutiva. Aqui não tem. Então, façam bem direitinho para conseguir também, no mínimo, os 6.000 pontos. E esse do engajamento é só para mostrar para vocês, dentro dos 3.000 pontos, quantos pontos que já conseguiram. 3.000 pontos, por quê? É um AVA de um aluno calouro. 1.000 pontos, aí é para o AVA do aluno veterano. Essa é a diferença. E essa atividade interdisciplinar, que é a última disciplina, ela é muito importante. Por quê? É o trabalho que chama portfólio que vocês precisam fazer ao longo do semestre. Quem faz a modalidade semipresencial faz o portfólio em grupo de 2 a 7 alunos. Quem faz a modalidade 100% online faz sozinho, chama PTI, que é a produção textual individual. E quem faz no semipresencial é o PTG, produção textual em grupo. Essa é a diferença. Esse portfólio ele vale 3.500 pontos e essa pontuação ela entra em todas as disciplinas. Vocês têm um período para entregar e essa entrega, por exemplo, tem uma data da primeira entrega. Essa primeira entrega é quando vocês enviam um trabalho, ele é corrigido, é feito todos os apontamentos necessários, o tutor à distância devolve para vocês têm um feedback, e aí vocês têm um prazo para fazer todas as correções e reenviar para esse tutor. E tem a data do segundo prazo, que é onde está escrito recuperação. Se o aluno envia pela primeira vez nesse segundo prazo, que chama recuperação, o aluno não tem a chance de fazer a correção e reenviar. Essa situação é só para os alunos que conseguirem enviar dentro desse primeiro período. Aí ele vai fazer a correção e reenviar aqui no prazo da recuperação. Agora, o aluno que enviar o trabalho apenas uma única vez no período da recuperação, o trabalho da maneira que ficar é a nota que vai ter. Vocês não têm uma chance de aumentar essa nota. Tá? Espero que fique bem claro essa situação do primeiro período do envio do portfólio e do período da recuperação. Nos arquivos, vocês vão acessar, por quê? Vocês vão ter todas as orientações, 11 páginas de orientações, nesse exemplo, de como vai realizar esse portfólio. Lembrando que o portfólio envolve todas as disciplinas do semestre. Ele é um trabalho dissertativo, tem que tomar muito cuidado para não ter plágio, porque na hora da correção eles utilizam os programas que fazem a captura desses plágios. Então, não façam, né? Façam sempre as reescritas daquilo que vocês estão lendo, daquilo que vocês concordam, reescrevam com as palavras de vocês. Então, aqui tem todas as orientações, todos os comandos necessários para vocês realizarem o portfólio da melhor forma possível. E tem que seguir também as normas da ABNT. Então, ele indica nas orientações aonde que vocês vão conseguir as orientações necessárias para ele estar realmente enquadrado com as normas da ABNT, senão eles também não consideram. Tá? Então, aqui as normas para a elaboração e a entrega do portfólio. Então, assim que iniciar o semestre, é importantíssimo vocês já verificarem
com quem vai fazer esse trabalho, se for o caso de curso semipresencial. E se for 100% online, aí vai fazer sozinho mesmo. Quando clica aqui em portfólio, aqui o aluno que é do semipresencial, ele vai escolher quais são os integrantes do curso dele. Por exemplo, se ele faz engenharia civil, ele só pode incluir integrantes da engenharia civil. Se ele faz engenharia mecânica, só da engenharia mecânica. Se ele faz engenharia elétrica, só da engenharia elétrica. Embora estejam nas mesmas salas, por conta do módulo básico, eles precisam procurar os colegas do mesmo curso. Tá? Aí faz a escolha, aí fica um líder. Esse aluno que fez a escolha dos colegas, ele fica o líder do grupo. Só ele pode escolher aluno ou remover aluno e enviar o trabalho dentro do prazo estipulado. Tá? Então, esse portfólio eu peço assim muita atenção para vocês, porque é um trabalho que vocês vão conseguir desenvolver muitas habilidades que ao longo das outras disciplinas não desenvolve. Então, ele vem para agregar mais ainda o modelo acadêmico que a Pitágoras utiliza. Esse manual, como desenvolver o portfólio, é um manual que eu sugiro que vocês imprimam logo no início do semestre e que tenham ali na cabeceira mesmo da cama. Todo dia lendo, todo dia entendendo, discutindo já com o grupo que vai participar, ou se for fazer individual, tentando entender da melhor forma possível como que vai executar esse trabalho. As dúvidas, vocês vão enviar e-mail para o tutor à distância. Eu vou ensinar como que vocês enviam um e-mail para o tutor à distância. Lembrando que, se vocês não fizerem esse portfólio, ele vai impactar na pontuação de todas as disciplinas, porque 3.500 pontos entre em todas, só que nessa disciplina, práticas pedagógicas, para quem faz licenciatura, ou a disciplina seminário interdisciplinar, não importa se é 1, 2 ou 3 e assim por diante, vai impactar diretamente também. Porque tanto nas práticas pedagógicas quanto no seminário interdisciplinar, o portfólio vai valer 9.500 pontos. Se vocês têm um total, quem é calouro, de 14.000 pontos, menos 9.500, sobram 4.500. Como que vocês vão passar nessa disciplina, seminários ou práticas pedagógicas, com 4.500? Não passa, porque tem que ter no mínimo 6.000 pontos. Então, ficaria de dependência na disciplina seminário ou na disciplina práticas pedagógicas quem não fizer o portfólio. Para os veteranos, a pontuação máxima do bimestre são 12.000 pontos. Se o portfólio nessa disciplina, seminário ou práticas pedagógicas, vale 9.500, vão sobrar quantos? 2.500 pontos. Com 2.500 pontos, ele não consegue a aprovação. Ele precisa de 6.000 no mínimo. Então, precisam sim fazer o portfólio. Lembrando que, nessa disciplina seminário ou práticas pedagógicas, o portfólio, para quem é da modalidade semipresencial, vai ser apresentado para o tutor presencial. Então, ele tem a pontuação de 3.500 do trabalho em si, mais 6.000 pontos de apresentação. Por isso que ele fica como 9.500. Então, totalizando 12.000 pontos para os veteranos, ele tirando menos 9.500 pontos, se ele não faz o portfólio, sobra apenas os 2.500 e aí ele reprova. Então, a importância de fazer o portfólio é bem grande. Então, organizem. Então, na disciplina seminário ou práticas pedagógicas, os alunos do semipresencial vão fazer a apresentação do portfólio para o tutor presencial. Quem é da modalidade 100% online não faz apresentação. Aí tem os 9.500 direto, computados, né? Caso tenha atingido aí 3.500, ele vira 9.500 nessas disciplinas, nessas situações. Ok? Então, em relação
aos seminários e à prática pedagógica, vocês tenham muita atenção. E durante as teleaulas dessas duas disciplinas, vocês vão ter muitos profissionais da área que vocês escolhendo, exemplificando as situações do dia a dia, do mercado de trabalho. Então, assim, são disciplinas bem interativas e bastante importantes que vocês vão ter sempre no final do semestre. É a última disciplina. Se estiver fazendo licenciatura, práticas pedagógicas. E entre os outros cursos, seminário interdisciplinar. Então, sempre vai ser a última disciplina. E atividades interdisciplinares é onde vocês vão obter informações do portfólio. Desde o início do semestre, tem que acessar as orientações, imprimir, manter aonde vocês forem, para sempre tirar as dúvidas, para ficar muito bem esclarecido o que vocês vão fazer no portfólio ao longo do semestre, para enviar, se possível, seria muito importante na primeira data, nesse primeiro período que o AVA vai mostrar para vocês, porque aí vocês vão ter um tempo hábil para fazer a correção e melhorar a nota desse portfólio, melhorar o rendimento, a aprendizagem e reenviar no período da recuperação. Ok, gente? Então, em relação à atividade interdisciplinar, é isso. Agora, veremos esses quadrantes. Então, aqui, a relação de todas as disciplinas, vocês vão sempre acessar todas, fazer atividades de todas elas, identificar qual que é a disciplina online, daquela forma que eu mostrei para vocês, né? Acessando aqui pela teleaula. Essa aqui, a disciplina online, ela tem essa roupagem. Então, fiquem muito atentos com essa disciplina online. Agora a gente vai estudar esses 4 quadrantes. Então, eu tenho o primeiro quadrante, serviços online, o segundo quadrante, as oportunidades, o terceiro quadrante, o apoio ao estudo, e no último quadrante, a gente tem as informações adicionais. Então, vamos iniciar. Então, agora no primeiro quadrante, serviços online, vocês têm todas essas opções. Então, na parte financeira, clicando aqui na setinha, vocês podem imprimir o boleto. Na solicitação de serviço, vocês podem fazer a inclusão de dependência ou exclusão de dependência por aqui. Essa também é uma opção muito importante, que é a da segunda chamada de prova. Tem o valor dela, ó, R$ 37,14. Faz a solicitação, ele vai abrir uma janelinha para vocês. Aqui no caso agora não está possível a solicitação por estar fora do período, mas ele abre a janelinha para vocês informarem qual é a prova que vocês perderam, coloca o motivo e solicita. Quando solicita, já gera esse valor, tá? De R$ 37,14. Entre outras solicitações que vocês podem fazer nesse local. Seguindo aqui nesse primeiro quadrante, documentos pendentes. Lembrando que, se você entregou todos os documentos na secretaria e ainda está acusando documento pendente, é porque esse documento fisicamente ainda não chegou em Londrina. Então, o sistema fica acusando essa pendência. Então, se você já entregou e viu que está pendente, fique tranquilo que esse documento depois vai chegar fisicamente em Londrina, aí vai terminar, né, com essa pendência. Então, na opção extrato de disciplinas, vocês poderão aqui, ó, ver esse documento que vai abrir, onde ele mostra todos os semestres com suas respectivas disciplinas de cada semestre. Aqui a coluna da carga horária. E nessa coluna aqui o resultado vai mostrar o que você já cursou, qual foi o semestre, o que você está cursando, o que foi aprovado e o que ainda falta cursar. Tem a outra opção, que é o download da matriz curricular. Esse documento, ele não vai mostrar em qual semestre você cursou, se você foi aprovado ou não. Ele só mostra o semestre, as disciplinas, aqui em ordem alfabética, e a carga horária.
Tá? Então, de repente, você precisa de algum documento, né, que mostre todas as disciplinas que você vai estudar ao longo da sua graduação. Então, aqui na matriz curricular você consegue. Seguindo, nesse segundo quadrante, nas oportunidades, vocês têm o canal Conecta. O que é o canal Conecta? O canal Conecta para os alunos da Faculdade Pitágoras é um canal onde interliga vocês com as vagas de trabalho que as empresas publicam conosco. Então, assim, as empresas fazem essas publicações e aí o aluno tem acesso. Acessando aqui o canal Conecta, vocês vão entrar em login, digitar o CPF de vocês e depois a senha. A senha é aluno Pitágoras, igual lá do início. E clica aqui em acessar. Então, esse portal Conecta é um portal onde vocês vão fazer a construção do currículo de vocês. Tem várias etapas. Seguindo todas elas, vocês vão conseguir a completude do 100%, que é aqui a porcentagem esperada para as empresas poderem acessar o perfil de vocês e todas as informações e oferecer as vagas que estão dentro do perfil mostrado. Então, aqui, se eu clico em meu perfil, tem todas essas etapas do currículo para vocês fazerem. É simples, é prático e o currículo ele fica completo. Vocês podem até imprimir esse currículo e levar nos locais, né, que vocês estejam pleiteando uma nova vaga, tá, de trabalho. Então, por exemplo, esse primeiro aqui é o teste comportamental, ele chama Human Guide. Esse teste ele vai identificar as habilidades que vocês têm, mas as habilidades relacionadas com a parte emocional, porque as habilidades técnicas vocês vão identificar com as outras etapas através da experiência profissional que vocês já passaram, né, vão indicar as formações que vocês tiveram, tanto na parte técnica ou alguma outra formação acadêmica, né, na graduação, às vezes que já teve também. Idiomas que vocês conhecem, experiências adicionais vocês vão colocar, cursos adicionais que já fizeram e assim por diante, além dos dados pessoais. Então, esse teste comportamental identifica essas habilidades e quando as empresas divulgam as vagas, elas também já divulgam a habilidade que ela deseja que o candidato tenha. E vocês preenchendo aqui no portal Conecta, o sistema vai fazer o cruzamento dessas habilidades que foram expostas nas vagas que as empresas divulgaram com as habilidades que o teste Human Guide identificou no perfil de vocês. Fazendo esse cruzamento, fica fácil fazer a identificação dos currículos para as vagas que estão disponíveis. Então, assim que vocês puderem, entrar no AVA, já faz o cadastramento do currículo aqui no canal Conecta, para vocês terem acesso às vagas. Aqui, ó, buscar vagas. Então, eles vão identificar aqui para vocês vão colocar também a palavra-chave, né, para ficar mais fácil. E tem aqui, ó, minhas vagas, várias empresas aqui em Pouso Alegre, região, porque essas vagas estão mais próximo do perfil que vocês cadastraram. Entre outras opções que tem aqui no lado esquerdo desse canal Conecta, ok? Então, nesse segundo quadrante das oportunidades, a gente tem o canal Conecta, que vocês vão acessar fazendo login com o CPF e a senha aluno Pitágoras. Depois tem essa opção cursos livres. Esses cursos, para cada graduação, tem um tema diferente, sempre relacionado à graduação que vocês escolheram. São cursos, por exemplo, eu vou acessar aqui o primeiro, que o sistema oferece para engrandecer o currículo de vocês,
acrescentar informações aí na vida profissional. E aí vocês vão ver qual é o valor desse curso. Então, por exemplo, esse curso, a carga horária dele é de 20 horas e ele custa R$ 49,90. Ou você pode pagá-lo em 9 prestações de R$ 5,54. Fazendo um curso desse, já vai abater na ACO. O que é a ACO? É a atividade complementar obrigatória que você precisa fazer ao longo da sua graduação. Existe uma carga horária a ser cumprida ao longo da graduação, não é semestral. Então, ao longo da graduação, você pode fazer cursos, como esse curso livre, você pode fazer algum seminário, participar de palestra, workshops, mas tudo precisa ter um certificado para comprovar a sua participação, e depois esse certificado vai ser entregue na secretaria da faculdade, a secretária vai escanear e vai enviar para Londrina, num departamento específico, para eles aprovarem ou não essa participação que você teve, e aí vai abater da ACO. Então, voltando aqui nesse segundo quadrante das oportunidades, no cursos livres, então clicando nessa setinha preta, vocês têm muitas opções de cursos. E no Amigo Vale Prêmio, é um site onde vocês vão fazer a indicação de algum amigo, algum conhecido, colega, que esteja querendo fazer a faculdade. Se vocês fizerem a indicação por esse site, vocês vão ter um desconto na mensalidade, se esse amigo efetivar a matrícula. Então, para você ter o desconto na mensalidade, precisa ter a efetivação da matrícula desse amigo. Tá? Então, vocês utilizam essa ferramenta aqui para poder ter o desconto. Seguindo aqui para o terceiro quadrante, no apoio ao estudo, a mensagem para o tutor. Então, toda vez que vocês tiverem alguma dúvida, é nesse local que vocês vão enviar a mensagem para o tutor à distância. Então, aqui já tem o nome, no caso dessa tutora aqui, a Camille, aí vocês colocam o assunto e vão digitar aqui nesse corpo, né, como se fosse um corpo do e-mail, a dúvida que vocês têm e envia a mensagem. Voltando aqui, a sala do tutor. Aqui, às vezes, aparece algum tópico recomendado, o livro, esse livro de apoio. Vocês têm aqui livros de todas as disciplinas e de todas as graduações, de todos os cursos. Tá? Então, o nome do livro é o nome da disciplina, que vocês podem fazer download. Então, tem essa opção nesse local. Ou quando a gente estava acessando as disciplinas, por exemplo, quando eu acesso aqui a disciplina, eu tenho a opção aqui da leitura. Aqui em leitura eu também tenho o livro diretamente já dessa disciplina que eu estou estudando. Então, aqui também eu posso fazer o download ou naquele outro local, que aí eu procuro pelo nome da disciplina. Ou também aqui por livros. Esse livro aqui de apoio ao estudante é a mesma opção da anterior na sala do tutor. Aqui eu tenho o nome das disciplinas. E nesse lado direito eu vou fazer o download desses livros. Seguindo aqui o manual. Esse manual ele é muito importante da avaliação continuada. É onde vocês vão sempre tirarem as dúvidas em relação às pontuações, em relação a tudo como funciona. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A gente vai ter um quadrinho, esse aqui, ó, disciplinas regulares. Então, dentro das disciplinas regulares, a gente vai ter a prova presencial valendo 5.000 pontos. Nível 1 e nível 2. Nível 1 é para o calouro e nível 2 é para o veterano. Então, vale 5.000 pontos para os dois, para as duas situações. Sendo que, dos 5.000 pontos, vocês precisam tirar no mínimo 1.500 para não ficarem de dependência. O fórum vale 1.000 pontos. Ou seja, tem 2 fóruns para cada disciplina. Então, 500 pontos cada fórum. A avaliação virtual, 1.500 pontos. Também se tem 2 avaliações virtuais para cada disciplina, valendo 750 cada avaliação virtual. A diferença está aqui no engajamento. Para o calouro, o engajamento do AVA vale 3.000 pontos e para o veterano vale 1.000 pontos. O PTG
que é a produção textual em grupo, que é o portfólio, vale 3.500, tanto para um quanto para o outro, e o PTI é a produção textual individual para os alunos que optaram para os cursos 100% online. Então, totalizando 14.000 e 12.000. 14.000 para os calouros e 12.000 para os veteranos, sendo que a média para os dois são 6.000 pontos, ou seja, 6 lá no boletim. Quando se tem uma disciplina, o desafio nota máxima ainda não é para vocês, é para quem tiver mais lá no final da graduação. Aqui, ó, disciplina com atividade prática, no caso das engenharias que tem aulas no laboratório. Então, quando a disciplina tem a parte prática, vocês vão seguir esse quadrinho. Olha o que eu já tinha explicado. A prova teórica vale 3.750, a prova prática 1.250. Somatória das duas provas vai dar 5.000. E aí, dentro desses 5.000, que tem que tirar o 1.500 no mínimo para não ir para a recuperação. O fórum vale 1.500 cada, avaliação virtual 1.500, ou seja, 750 cada. O engajamento, a mesma situação da primeira tabelinha, 3.000 para os veteranos, perdão, 3.000 para os calouros e 1.000 para os veteranos. O PTG, 3.500, e aí a somatória, 14 ou 12.000 pontos, ok? Tem outra situação que eu quero mostrar aqui para vocês, na tabelinha. Aqui, ó, seminário. Lembra que eu falei que existe a última disciplina, chama seminário, ou, para quem faz licenciatura, chama práticas pedagógicas. Então, enquadra agora aqui nesse quadrinho. Para quem faz 100% online, nível 1, então eu tenho os calouros. A avaliação virtual vale 1.500 e o engajamento vale 3.000. Só o PTI, a produção textual individual, 9.500. Lembra que eu falei para vocês? Se exclui esse 9.500, como se esse 9.500 não existisse, sobra 3 mais 1.500, 4.500. 4.500 não é o mínimo para poder ter aprovação. Por isso que fica de dependência. E a mesma coisa no nível 2 para os veteranos. Eu vou ter apenas 2.500 unindo a avaliação virtual e engajamento, e também não chego nos 6.000 no mínimo para ter aprovação. E no caso do semipresencial, vocês têm 6.000 pontos de apresentação do PTG. Então, se eu não faço o PTG, eu não tenho nem 6.000, nem 3.500, ou seja, eu não tenho os 9.500, que vai impactar diretamente aqui no mínimo que eu preciso ter, 6.000 pontos no mínimo. Tirando 3.500 e tirando 6.000 pontos, me sobram quanto? 4.500 ou 2.500. Nenhuma dessas pontuações atingem os 6.000 no mínimo para eu ter aprovação. Então, o portfólio ele é muito importante para vocês desenvolverem muitas habilidades e também para contemplar aqui essa última disciplina que chama seminário ou práticas pedagógicas. E aqui, seguindo, tem outros quadrinhos, então, é um manual para vocês utilizarem sempre. E aqui do estudo dirigido é daquela disciplina ED, que eu tinha falado para vocês. Aquela disciplina que não tem avaliação presencial, mas tem uma avaliação virtual que vale 11.000 pontos. O engajamento, 3.000 pontos para os calouros e 1.000 pontos para os veteranos. Então, desses 14.000 pontos total ou 12.000 pontos total, eu preciso de, no mínimo, 6.000 pontos para ter também aprovação nas disciplinas ED, que são os estudos dirigidos. Tem que fazê-la também. E nessa tabela aqui, que envolve a parte das dependências, a gente pode verificar que na prova presencial ela vai valer 7.000 pontos e não mais 5.000, igual valia quando era uma disciplina regular, e o mínimo tem que ser 2.300 para poder ter aprovação. Na avaliação virtual, 3.000 e no engajamento, 2.000, tá? Nas duas situações.
Por quê? Pode ser que o calouro tenha alguma disciplina de adaptação. Quando ele entra tardiamente, de repente a primeira disciplina já está sendo concluída ou já foi concluída, aí ele pode fazer essa disciplina de adaptação num outro semestre ou no mesmo semestre vigente. E aqui vai seguindo entre outras tabelinhas, então, que vocês precisam consultá-las sempre, sempre que tiverem dúvidas. Entra aqui nesse terceiro quadrante, manual, avaliação continuada. Agora tem a opção da biblioteca digital. Na faculdade existe uma biblioteca física, com vários exemplares para vocês também retirarem quando precisarem, e tem a nossa biblioteca digital. Então tem a sala de leitura em ordem alfabética com muitas opções de títulos para vocês acessarem a hora que quiserem, o momento que quiserem, baixarem, e também tem as revistas científicas. Então aqui vocês podem acessar os periódicos, tá? Científicos, tem muitas opções. Depois temos o boletim. Então, todas as provas que vocês fizerem, vocês sempre vão consultar aqui o boletim. Então, vem o número de acertos que vocês tiveram nas provas e as alternativas que vocês assinalaram. E, consequentemente, a pontuação. Para os calouros, a gente tem 16 questões na prova, sendo que vocês podem escolher 12 questões, no mínimo 12. E para os veteranos, tem uma prova com 12 questões mesmo, tá? E tem que fazer as 12, não tem nenhuma escolha. Isso eu estou falando nas provas presenciais, que caso o aluno venha fazer prova de segunda chamada, então essa linha da segunda chamada ia ser preenchida, ou se ele fez recuperação, a linha da recuperação também ia ser preenchida. Então, aqui no boletim é onde vocês têm todas as informações das provas presenciais, aqui das avaliações virtuais, se teve, né, prova virtual substitutiva, se o aluno fez a pontuação, dos fóruns, ó. No fórum 2 que eu expliquei para vocês, que é a regra dos likes, esse aluno teve 32 likes nesse fórum, então ele conseguiu os 500 pontos, porque ele precisava de no mínimo 10 likes para conseguir os 500 pontos. Aqui teve o portfólio, então a pontuação que ele teve no portfólio, e aqui entra na prova prática, porque essa disciplina Ciências dos Materiais tem aula no laboratório. Então, teve a prova prática também, o engajamento no AVO, o engajamento também dividido aqui, ó, entre atividade diagnóstica que ele acessou, atividade de aprendizagem, avaliação virtual, conteúdo da web, fórum, teleaula. Então, envolveram todas essas atividades, aí ele conseguiu a pontuação máxima de 1000 pontos, que ele é veterano, então valia 1000. Aqui a frequência que ele teve em todas as aulas e assim segue, tá? Com todas as disciplinas. Então, esse boletim, vocês têm uma visão de toda a vida acadêmica, a nível de pontuações, a nível de presença, de tudo que vocês estão fazendo, tá? Ao longo do semestre. Aí, continuando, a gente vai olhar aqui o próximo quadrante. Só para terminar esse quadrante, o desafio nota máxima, ele é um projeto mais para o final das graduações de vocês. Um projeto destinado para identificar se há alguma falha na aprendizagem, então vocês vão poder rever muitos conteúdos, porque vocês vão se preparar com esse projeto para fazer o ENAD. O ENAD é aquela avaliação que vai identificar a nota das faculdades, ou seja, qual é o desempenho, né, que as faculdades estão tendo nos cursos. E nesse último quadrante, informações adicionais, vocês vão ter o calendário acadêmico, então aqui mostra os feriados, se vão ter recesso, tudo certinho. O nome do tutor à distância e o nome do tutor presencial. Tutores de apoio aqui nunca tem essa informação, tá? Sempre à distância e presencial. No caso dos alunos 100% online, aqui no presencial vai ficar sempre vazio, ok?
Então, são essas as informações que eu precisava passar para vocês. Espero ter sido clara. E se ficar com alguma dúvida, favor entrar em contato através do e-mail ivelise.souza@pitagoras.com.br. Bons estudos e sucesso. Até mais. Pessoal, só complementando as informações que eu passei até agora, quero fazer a seguinte observação. Para a modalidade semipresencial, o aluno que tiver a disciplina EAD, ou seja, aquela disciplina que vai acontecer 100% online, em paralelo com a disciplina vigente, eu tinha falado no meio do tutorial que ele poderia fazer em 4 semanas, assistindo 2 aulas por semana, né? Se organizando dessa forma, porque geralmente tem 8 slides, um slide para cada aula. Só gostaria de retificar informando o seguinte, que como essa disciplina 100% online, ela tem um prazo maior para se fazer todas as atividades, então vocês podem organizar num espaço de tempo maior também. Ao invés de dividir em 4 semanas, divide em 8 semanas. Faz um slide em cada semana, assim não fica tão sobrecarregado. Então, essa situação, só reforçando, é para a modalidade semipresencial, aquela modalidade onde o aluno vem uma vez por semana à faculdade. Então, ele tem a disciplina vigente e, além da disciplina vigente, tem a disciplina que corre 100% online. Quando tiver essa situação, porque dependendo do semestre, ele só vai ter as disciplinas vigentes que vão acontecer de 4 em 4 semanas e não ter essa 100% online. Então, se tiver, faz essa organização. E agora, mais um recadinho que eu gostaria de passar para todos. Então, para a modalidade 100% online ou para a modalidade semipresencial. O recado é o seguinte, verifiquem aqui na tela que tem essa cartinha indicando o número 5. Então, aqui é para vocês acessarem o e-mail. Esse local é onde o tutor à distância comunica com vocês. Então, diariamente, vão ter vários e-mails comunicando as datas das atividades que vocês precisam realizar, alertando prazo que se encerra, né, num período muito curto. Então, assim, sempre terão informações importantíssimas que vocês peguem o hábito de diariamente abrir essa caixinha de e-mail e consultar tudo que tiver nela. Tirar as dúvidas com o tutor à distância, tá? Então, vocês aproveitem essa ferramenta, que ela é muito rica, ok? Então, eram esses 2 recadinhos finais que eu precisei acrescentar nesse tutorial. Obrigada, gente. Sucesso. Até mais.